a guerra da Rússia contra o Japão no período de 1904 a 1905 ocasionou o levante chamado Domingo Sangrento em 1905, o desempenho russo na Primeira Guerra certamente foi fator importantíssimo para que acontecesse a Revolução de 1917. No período em que a Rússia participou da Primeira Guerra, ela contava com um numeroso exército, porém mal equipado, o que resultou numa série de derrotas. Internamente, o país vivia uma crise, principalmente por causa da inflação, do desemprego e da falta de alimentos. Isso gerou uma série de manifestações contra o czar e contra a guerra. A chamada Revolução de Fevereiro começa com uma greve das trabalhadoras do setor da tecelagem. A partir daí, as trabalhadoras começam a convocar outros trabalhadores para aderirem ao movimento. Milhares de pessoas vão para as ruas, gritando palavras de ordem contra a autocracia do czar e contra a guerra. O governo novamente reprime as manifestações. No dia 27 de fevereiro do calendário russo, soldados e operários tomaram o Palácio do Inverno. Em questão de horas, toda a cidade estava tomada pelos revolucionários. De Petrogrado, a revolução se expandiu para toda a Rússia. A Duma tenta intervir junto ao czar para que fossem cedidas algumas das exigências dos manifestantes. A resposta do czar era que o exército reagisse com violência, reprimindo as manifestações. Porém, os oficiais do exército se unem à multidão contra o poder czarista. As autoridades imperialistas foram destituídas e substituídas por nomes indicados pelos sovietes. Os sovietes eram assembleias formadas pelos representantes dos soldados, dos camponeses e dos operários. A partir de então formou-se um governo provisório, porém de maioria menchevique. Os bolcheviques, grande parte deles, estavam exilados por terem se posicionado contra o czar. O governo provisório surge então de um acordo entre a Duma e o Soviete de Petrogrado. Esta dualidade de poderes na prática representava o seguinte: o governo provisório não atendia à demanda dos revolucionários, enquanto o Soviete de Petrogrado era a representação das aspirações populares. Em abril de 1917, Vladimir Lenin, que havia retornado do seu exílio na Suíça, lá se encontrava desde 1907, apresenta ao Partido Bolchevique as chamadas Teses de Abril. Nas Teses de Abril se encontravam as seguintes questões: paz imediata, que se referia especificamente à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial; dissolução do governo provisório, aquele governo organizado com caráter liberal; passagem do poder aos sovietes, é um momento de articulação de sovietes, de surgimento de sovietes, de alianças, de assembleias; fundação de um banco nacional único; supressão da polícia, do exército e funcionários do Estado; confisco das grandes propriedades rurais e nacionalização das terras. Podemos também citar o controle da produção social e da distribuição dos produtos. Esse controle era feito pelos sovietes. Em outubro, depois de uma série de revoltas e de uma tentativa de golpe por parte dos conservadores, Lenin
propõe em uma reunião com o Partido Bolchevique o início imediato de uma insurreição contra o governo provisório. Os bolcheviques passam a contar com o apoio da maioria da população, se aproximam dos sovietes e das organizações operárias, com palavras de ordem como paz, numa referência à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial como o tema mais importante a ser debatido e a resolução mais importante a ser tomada. Pão, numa referência à falta de alimentos, à fome que a grande maioria da população passava, e terra, numa referência à reforma agrária, a uma divisão mais igualitária das terras do país. Após assumir o poder, os bolcheviques criaram uma série de medidas para acabar com o poder da velha ordem imperial. A tomada de poder pelos bolcheviques passa muito por duas ações de Lenin: a criação do Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado e a formação da Guarda Vermelha. Dessa forma, conseguiram então enfrentar os contra-revolucionários e, em outubro de 1917, assumir o poder. Mas o problema mais urgente a ser resolvido pelo governo bolchevique era a questão da Primeira Guerra Mundial. Era a decisão de sair do conflito. Após o final da Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras se uniram a oficiais monarquistas russos e a políticos conservadores e iniciaram uma contra-revolução, o chamado Exército Branco, que enfrentaria o Exército Vermelho, representante dos bolcheviques. Iniciava-se assim uma guerra civil em território russo. Durante a Guerra Civil, foi implantado o comunismo de guerra. A ideia era ter o controle sobre a produção e o consumo. Também de instituir uma economia de troca com proibição do comércio privado, o pagamento do salário em gêneros e o confisco da produção agrícola. O objetivo desse confisco era abastecer a população. Além disso, foi criada uma rígida disciplina para o Exército Vermelho, sob o comando de Leon Trotsky. Em 1921, devido à grave crise, à grave situação, pela guerra, pela revolução, pela guerra civil, os bolcheviques deram um passo atrás na economia, no comunismo de guerra, e adotaram a NEP, sigla em inglês para Nova Política Econômica. Entre os pontos mais importantes da NEP estavam a presença da iniciativa privada, criação de cooperativas de comércio e a correlação entre salário e produtividade. Em 1922, com a anexação dos territórios conquistados pelo Exército Vermelho durante a Guerra Civil, a Rússia passou a ser então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.